Você teve uma ideia de animação e decide buscar inspiração para fazer um trabalho único. E depois de criar o seu personagem, texturizar, rigar, sua animação fica uma... Quer aprender a criar suas animações de forma profissional utilizando todos os 12 princípios, transição de interpolação, movimento de câmera, proveito de rigging, graphic editor, key pose e muito mais? Então, bora lá? Em grego, estratégia. Timing, ou cronometragem. Nada melhor para aprender sobre timing do que observar o ciclo de tempo para realizar uma ação, para que a ação não seja rápido demais e você não consiga entender o que aconteceu, e não ser lenta demais e você perder toda a dinâmica da ação, não causando o impacto devido. E temos a diferença nessa comparação. Outro fator é quando as coisas acontecem, seja com influência ou não do ator principal, como nesta cena de uma das minhas primeiras animações feita lá em meados de 2017. Onde eu não tinha tanta experiência assim, mas de certa forma já tentava dar os primeiros passos em tudo que a gente vai comentar. Por mais simples que seja, e não tão bem elaborada, tudo tem um time para acontecer. E é essencial que tudo seja alinhado de acordo com os frames e o tempo, e acima de tudo, a sua referência. Squash and stretch, esticar e comprimir. No mundo real, tudo tem sensação de peso e flexibilidade, e dentro da animação costumamos exagerar um pouco. Isso de forma moderada, dando uma característica a mais a cada movimento. Podem notar isso em animações básicas como uma bola caindo, um personagem recebendo um golpe ou até se esticando até saltar. Nesta parte, você também pode utilizar os artifícios do rigging. Sim, para esticar as partes do personagem, dando uma sensação de fluidez na cena. Antecipação. Esse princípio nos prepara para uma ação que irá acontecer. Sim, imagine um jogador de golfe preparando para dar uma investida, mas no momento da ação, ele faz isso. Ué? Notou a estranheza? Esse movimento fica totalmente anormal dentro do nosso universo. E é aí que a antecipação entra. E no meu caso, eu usei diferentes pontos para antecipar vocês da ação que estaria por vir. E outra coisa que eu gostaria de antecipar é informar que já está aberta a opção de se tornar membro do canal. Já contamos com mais de 30 vídeos exclusivos e muitos outros mais que ainda estão por vir. E para acessar isso é muito fácil, é só clicar nesse botão e saber as condições. Straight Ahead Action in Pose to Pose. Siga direto, pose a pose. Basicamente são para animações previsíveis quando definimos as poses essenciais para que a ação ocorra, geralmente com o auxílio do método de blocagem. Pode ser marcando o personagem do início e colocando ele também na pose final, e marcando mais um key, que chamamos de key poses, constituindo os intervalos da pose e adicionando a transição de movimento que são as extreme poses. E para conectar as pose keys com as extremes, usamos as breakdowns. Straight Ahead geralmente ocorre para ações imprevisíveis, ou seja, ao invés de fazer uma primeira e última pose, nós concentramos em cada frame por vez. Isso é geralmente abordado para simulações, partículas como efeito de fogo, água, vento e por aí vai, pois é imprevisível saber como aquilo pode acabar. E o interessante é tirar proveito para personagens quando está animando roupa, acessórios ou coisas que possuem movimento dependendo da ação principal do personagem. Follow Through and Overlapping Action. E com isso temos esse princípio, que nada mais é do que a movimentação condicional. O quê? Sim, quando o corpo principal se move, outras partes associadas irão seguir o movimento principal logo em seguida, dando o efeito mais natural de amortecimento da nossa cena. Um bom exemplo é a movimentação de braços, onde primeiro temos a parte do ombro, seguida pelo cotovelo e por fim as mãos e dedos. A parte do overlapping te ajuda a deixar a animação mais interessante. Slow in and slow out. Isso não se trata basicamente de deixar frames mais próximos ou separados para dar a sensação de velocidade. Não! Mas é basicamente o que você faz a partir de um movimento. É muito comum mesmo em movimento rápidos, nos primeiros frames inserirmos intervalos maiores para nos dar a sensação de que algo estará a ponto de acelerar.
Para um robô de partes mecânicas, tudo geralmente ocorre na mesma velocidade de movimento, mas para a maioria das coisas sempre há um ponto de aceleração e desaceleração que está conectado ao nosso editor gráfico. Sabia não? Ou melhor, Graphic Editor. Aqui você pode notar a diferença que a mesma quantidade de frames faz com simples ajustes na linha de edição. É como se a linha constante define a velocidade constante do objeto, e quando há uma curvatura, aquela movimentação sofre uma desaceleração, ou aceleração dependendo da curva. E tudo isso é muito importante depois de você ter saído da etapa de blocking e ir para a etapa de spline. Mas você sabe o que é blocking? Não tô lembrado não. Lembra lá atrás que falamos de adicionar poses chaves entre as ações determinando o início, meio e fim? Então, você pode aplicar o blocking mudando a interpolação de sua animação. E é só definir as poses, selecionar todos os frames e pode marcar esta opção. Depois disso, você vai ter o movimento todo travado. E sabe para que isso serve? Não sei. Para você ter maior controle de timing, movimento e direção de animação. Assim vai conseguir definir melhor os pontos-chave da tua cena, se precisar exagerar, alterar ou polir. E com isso, adiciona para a segunda etapa, que é o spline, que é quando você tem todo o seu blocking definido e decide avançar para o spline, que é basicamente vir nessa opção com o botão direito do mouse e marcar em Bezier. Não, pois a tua animação vai continuar uma bosta. E o que a gente tem de fazer, primeiro, é verificar o espaçamento das poses chaves e o time referente à aceleração e desaceleração do movimento. Se ficar confuso, verifica a tua referência. E se caso não tiver referência, e outra saída é verificar os seus arcos. Mas como eu estou ligado que ainda não falamos disso, vamos para mais uma etapa. Arcos. Este é um dos pontos onde faz total diferença mesmo em mínimos detalhes. A maioria das ações tendem a seguir o movimento em arco. E é de extrema importância observar simples movimentos e adotar em suas animações, que você irá ver a beleza dos movimentos de arco em comparação com as de linear. E o segredo é observar os intervalos entre o início e o final de cada ação e adicionar os movimentos devidos. Ações secundárias. Isso pode estar tanto associado ao personagem quanto aos objetos e interações na cena. Seja uma expressão facial, um gesto e comportamento, movimentos secundários devem enfativar a ação principal, deixando assim a cena mais convincente e interessante. Exagero. Como o próprio título diz, se trata de pegar cenas de contexto fiel à realidade e demonstrar de uma forma mais extrema, como por exemplo aqui. Poderia ser apenas um giro com um chute, mas eu exagero mais o movimento da perna e adiciono mais poder de impacto com a conclusão da ação. Desenho sólido. O importante é você entender sobre o universo tridimensional como volume, peso e equilíbrio. Dentro disso entra a anatomia, luz e sombra, que também são responsáveis por gerar o efeito final. Com esses princípios, irão te dar a perspectiva de profundidade, interação e formas da cena. Apelo. Se trata do carisma do personagem, se ele realmente é convincente para a proposta que você submete, e tudo está associado às formas geométricas. Tente anexar esse contexto em sua criação de personagem, em que cada contexto será naturalmente conectado à personalidade e atitude do seu personagem, podendo ser trabalhado de forma que enalteça uma característica positiva ou negativa. O encenação. Aqui você deve controlar o foco em que a audiência irá prestar atenção na cena, tanto no controle de câmera, o ambiente, a atuação do personagem, timing. Então já perceberam que é um conjunto de coisas. Grande parte disso é através do controle de câmera. Então usamos cenas mais abertas para combates ou cenas de ação, cenas mais perto para closes e expressões faciais, ou concentrar o personagem ou objeto dentro da cena do enquadramento de tríades, para o público prestar atenção. Também temos a preocupação em finalizar uma ação para começar outra, e vamos dar atenção a esta cena. Temos um personagem preparando o ataque e outro distraído. Em uma fração de segundos conseguimos observar sua ação e olhar para o lado, e passa a imagem que ele notou algo estranho para depois reagir, e a kunai atingiu o copo. E o resultado é ter uma ideia bem clara de tudo acontecendo ao mesmo tempo. E depois de botar em prática, sair de blocagem, de spline e aplicar todos os 12 princípios, certifique-se que cada área não está se movendo ao mesmo tempo. Como? Cada ação tem sua área de início se movendo primeiro. Normalmente isso pode ser ajustado apenas atrasando os keyframes ao movimento principal. Então se pergunte qual ação dá start em sua animação e quais são as influenciadas pelo efeito. E volte a observar as suas referências. E se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude com o seu comentário e like. Desta forma, a plataforma irá sugerir para outras pessoas que irão ser ajudadas assim como você. Outro fator de extrema importância são os movimentos de câmera. Uma sugestão que eu dou é criar controladores para ele. Sim, e você pode ter efeitos muito
muito melhores apenas criando esse sistema. Crie um controlador para dar um parent em sua câmera e aqui você consegue movimentar, rotacionar a partir de um ponto específico. E depois pode criar um outro para designar o foco da câmera. Aplique um modificador de follow through e você terá 3 tipos de interação, deixando muito mais interativo para a construção da sua cena. Na parte de rigging, além de designar os movimentos, há pontos específicos que você pode usar a escala para dar mais profundidade na sua cena, como neste exemplo. E antes de falarmos sobre a cereja do bolo, que é a edição, você deve se preocupar em obedecer aos sistemas básicos de movimentação de esqueleto. Seja humano ou não, tudo possui uma sequência. E o erro mais comum de quem está começando é fazer com que o personagem levante os braços sem ao menos mexer o ombro. Coisa horrorosa! Isso também ocorre com as partes da perna, coluna e com tudo que há conexão sequencial. Deu para entender? Então não faça mais isso. Quando você aprende tudo isso, junto do contexto de narrativa, vai entender que pouco importa se você tem um personagem Disney ou apenas simples blocos, pois quando souber animar você conseguirá transmitir vida e personalidade para qualquer coisa. Foi por isso que eu decidi criar esse personagem mais simples. Sei. E antes de falar de efeitos de pós-produção, tenho que comentar sobre os efeitos sonoros. Imagine criar toda uma narrativa e esquecer de colocar a emoção, e fica mais nítido com este exemplo. E para isso você deve observar sua narrativa e situação, se quer passar ação, energia, urgência ou drama. Podem observar nesta cena, que é do meu outro canal de seriados infantis, todo feito no Blender chamado Livro do Aba. Observem como a música trouxe muito mais vida a esta cena. Agora vamos falar de efeitos de pós-produção. Ainda bem. Seja em aspecto 2D ou 3D, fica impossível você criar todo um personagem, cenário e animação sem usar um pouco da pós-produção, para enaltecer os resultados já obtidos no render. Saber como, onde e quando usar. É um dos maiores desafios quando tudo está pronto. E como este é um assunto bastante extenso, eu vou deixar para a próxima, então até logo.